Bom dia, boa tarde, boa noite a quem está a ouvir. Neste canal eu irei falar sobre a história e relatar acontecimentos históricos, não só sobre a Europa, mas por todo o mundo, desde o Império Romano até a Segunda Guerra Mundial. Portanto, espero que gostem da temática do vídeo e também da temática do canal. Deixem um like, subscrevam, ok? E compartilhem para chegarmos a mais pessoas, ok? Portanto, vamos começar o vídeo. Aqui eu sou o Pedro Sampaio e isto é o Ecos do Passado. E o início de uma era. Em 8 de junho de 793 d.C., a tranquila ilha de Lindisfarne, na costa nordeste da Inglaterra, foi palco de um evento que chocaria o mundo cristão. Um grupo de guerreiros pagãos do norte da Europa saqueou e destruiu o mosteiro local. Este evento é frequentemente considerado como o início da Era Viking, um período de invasões, pilhagens e colonização nórdicas, não só na Inglaterra, mas em toda a Europa. Mas por que os guerreiros do norte atacaram? E porque Lindisfarne foi o primeiro alvo? Inglaterra anglo-saxónica. Antes de entrarmos diretamente no tema principal, precisamos primeiro de algum contexto sobre o que se passava na época. Nesta altura, o grande e unido reino da Inglaterra não era nem grande nem unido, nem sequer um reino. Do século V ao século IX, a Inglaterra viveu numa heptarquia, em que 7 reinos independentes controlavam várias partes da Ilha Britânica, desde o reino setentrional da Nortúmbria até ao reino meridional de Wessex. Esses reinos já haviam sido pagãos, mas foram cristianizados a partir do século VII pela Igreja. E, apesar de terem a mesma religião, costumes e tradições, os reinos não eram nada amigáveis entre si. E foi essa instabilidade política e desunião entre os reinos que deu aos nórdicos uma grande vantagem para começar a causar estragos na ilha. Então, o que é que podemos ver neste primeiro tópico, né? Que é a Inglaterra anglo-saxónica antes do século V ao século IX, vemos o quê? Vemos uma Inglaterra desunida, uma Inglaterra em guerra, principalmente entre os 7 reinos independentes de norte a sul da Inglaterra. Como é óbvio, isto aqui é mais do que vantajoso para os vikings, para os invasores da Escandinávia, poderem embarcar suas aventuras e saquear, até porque eles não eram unidos. Eles só começaram a ser unidos quando o grande exército pagão, fundado pelos filhos de Ragnar Lothbrok, supostamente, invadiram as terras britânicas. E aí eles sim decidiram juntar-se para combater a fúria nórdica. Mas isso é um tema para outro vídeo. Agora, os locais onde os vikings mais iam fazer os saques, e realmente era onde estavam as riquezas daquela época, eram nos mosteiros religiosos, que é o próximo tema que iremos abordar aqui neste vídeo. Extremamente ricos em toda a Inglaterra, mas também um alvo fácil para os invasores. Esses mesmos mosteiros acumularam grande riqueza devido às doações de terras e tributos, e também eram centros de reconhecimento na época. Os manuscritos eram copiados e preservados pelos monges que viviam neles, e as suas igrejas eram frequentemente destinatárias de relíquias, ouro e prata, tornando-os locais de valor imensurável. Por outro lado,
os mosteiros estavam quase sempre localizados em regiões costeiras ou ilhas remotas como Lindisfarne e Iona, tornando-os alvos fáceis para os ataques vikings, que chegavam rapidamente em seus dracars para realizar ataques rápidos e eficazes. Para os vikings, os mosteiros eram como cofres desprotegidos, cheios de ouro e prata. E como os monges eram pacifistas e não tinham exércitos próprios, nem sequer mesmo defesas que lá perto, eram praticamente inexistentes qualquer tipo de tática defensiva para proteger esses monastérios. Então os vikings saqueavam ouro, prata e escravizavam monges e habitantes locais para vender quando regressavam a casa. A razão pela qual os mosteiros não tinham segurança armada era porque, na mente dos cristãos que viviam nessas terras, atacar um local divino era um grande pecado. Quanto mais saquear, o que estava dentro dele. Por isso, os mosteiros nunca tiveram qualquer proteção. Ou seja, nisto podemos ver que os mosteiros não tinham proteção porque lá está, era pecado ir sequer perturbar um mosteiro destes, né? E agora imagina saquear. Portanto, os ingleses, os anglo-saxões daquela época, ninguém se atrevia a aproximar-se destes mosteiros, a não ser para pagar, acho que posso dizer, os dízimos, né? Fazer ofrendas, ou até mesmo para ir rezar. E basicamente é por isso que os vikings escolhiam sempre mosteiros como os seus principais pontos de saqueamento, sempre que eles faziam uma invasão à Inglaterra. Para terminar, antes de passarmos para o ataque em si, vamos conhecer os nossos invasores. Os invasores do Norte, as verdadeiras origens dos nórdicos, remontam à Idade do Bronze na Europa. Vamos nos concentrar no elefante na sala. Os vikings começaram as suas expedições em 793 d.C., com o ataque ao mosteiro de Lindisfarne, o que levou a tomar essa atitude. Bem, a verdade é que os povos nórdicos não eram muito ricos em termos de economia ou terras, porque muitas das suas terras eram banhadas por montanhas que tornavam o solo fértil muito escasso. Os dinamarqueses, os povos dinamarqueses, que naquele caso não era uma Dinamarca unida, mas sim várias tribos espalhadas na região onde hoje é a Dinamarca, eram os que continham as melhores condições nesse aspecto, mas mesmo assim ainda era problemático porque a sua superpopulação era gigantesca. Não é que não houvesse comida suficiente. Haver até havia, mas o problema é que havia muitas bocas para alimentar e às vezes a quantidade de comida em alguns povoados não batia com a quantidade de pessoas que tinham para comer. E muitas vezes vaziavam os estoques. Então algumas tribos não tinham outra escolha a não ser invadir e saquear a tribo vizinha. Exatamente, não só os nórdicos não invadiam só os ingleses, os anglo-saxões, os cristãos, não, eles invadiam até os seus vizinhos, porque naquele caso a Escandinávia estava cheia de tribos basicamente. Só mais tarde é que virou os reinos que a gente conhece. Além disso, eles não eram cristãos, seguiam uma religião chamada Ásatrú, que neste caso significava fé em nórdico antigo. Bom, eram pagãos, na qual adoravam vários deuses, como Odin, Thor, Freya, Tyr, etc. E nessa religião havia um pilar que dizia que um guerreiro que morresse em batalha de forma digna iria para Valhalla, um lugar onde os mortos em batalha iriam beber, viver com os deuses num salão glorioso. Bem, agora basta pensar com esses ideais religiosos e a necessidade de enriquecer, podemos dizer que para eles não foi uma escolha tão difícil de fazer e realmente não era, porque
era invadir por necessidade. Ou invadíamos ou morríamos à fome. Basicamente isso era o que estava a acontecer na Escandinávia. E se atrelarmos isso à fé deles, em que se imagina que tu morrias em batalha, tu ainda ias para um salão basicamente glorioso, com os deuses que tu louvaste ao teu lado, comias, bebias. O ataque a Lindisfarne e o início de uma era. O mosteiro de Lindisfarne, fundado no século VII por São Haydn, era famoso pelos seus monges eruditos e belos manuscritos, bem como pelas relíquias sagradas que ali eram guardadas, sem mencionar as doações que recebiam em ouro e prata. O ataque em si, os vikings chegaram à ilha repentinamente em seus dracares, embarcações rápidas e ágeis que permitiam ataques surpresa. Assim que desembarcaram, invadiram o mosteiro, saqueando os tesouros e atacando os monges indefesos. Relatos da época descrevem a brutalidade do ataque. Os monges foram mortos, torturados e jogados ao mar. Outros foram capturados e levados como escravos. Objetos sagrados, ouro, prata foram roubados. O próprio mosteiro foi parcialmente destruído. A notícia da pilhagem espalhou-se rapidamente, chocando o mundo cristão. O monge Alcuino de York, conselheiro do grande e famoso rei Carlos Magno, escreveu que o ataque era um sinal da ira divina contra os pecados do povo. Se fosse ou não fosse, este ataque mostrou a vulnerabilidade dos reinos cristãos e marcou o início de uma série de invasões nórdicas na Europa Ocidental, tornando-se assim um evento que deu início a uma nova era de terror para os cristãos, a era viking. Pessoal, muito obrigado por me ouvirem. Dá-me um bocadinho de trabalho fazer isto, mas é bom, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. E se vocês gostaram, é aquilo que eu falei do início, né? Muito obrigado por me ouvirem e até mais.